Olá, pessoal do Entretanto. Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito, de maneira rápida, clara, descontraída, imparcial e divertida. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. Nós precisamos de vocês. Hoje a gente vai falar do inquérito, agora ação penal, sobre os problemas do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Vamos falar de jurisdição penal e extraterritorialidade. Você vai entender o que é isso. Vamos falar da abdicação, da renúncia de Joe Biden à eleição para concorrer à reeleição da presidência norte-americana. Tudo isso e muito mais, no Entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, o direito não é mesmo uma ciência exata, mesmo. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, reabriu o inquérito contra os brasileiros que ofenderam ao ministro Alexandre de Moraes e aos seus familiares no aeroporto de Roma, Itália. Agora, oferecida a denúncia contra os ofensores, quando este mesmo inquérito já havia passado por um pedido de arquivamento, com análise postergada pelo ministro do STF, relator do caso, ministro Dias Toffoli. Além disso, segundo inúmeros especialistas em direito penal, os supostos crimes teriam ocorrido em solo e jurisdição italianos e seriam impuníveis aqui. Outros tantos defendem o procedimento e seus incidentes, considerando-os possíveis e plausíveis à luz do direito. Vamos lá. Na verdade, o arquivamento de inquéritos e investigações policiais é sempre provisório e pode ser reaberto com fatos ou evidências novas, sempre que necessário. E o Ministério Público pode modificar seu entendimento ao longo destas investigações, ou mesmo durante as ações penais, os processos judiciais penais propriamente ditos. No caso concreto, Dias Toffoli não acatou o arquivamento, pedindo novos esclarecimentos que vieram e fomentaram a denúncia dos indiciados pelo novo PGR. Se arquivado estivesse, seria difícil justificar a reabertura do inquérito sem a aparição de provas ou fatos novos, indícios que sustentassem a uma nova visão do caso pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, ou como a gente diz em juridiquês, domino litis. Quanto ao processamento dos ofensores de Alexandre de Moraes por crimes contra a honra ocorridos em solo italiano, vale aqui o princípio da extraterritorialidade em matéria penal. O que é isso? A regra geral é que são crimes puníveis no Brasil aqueles fatos cometidos em solo brasileiro ou em aeronaves ou embarcações brasileiras ou em corpos diplomáticos ou embaixadas brasileiras no exterior. Qual é a exceção a esta regra? A esta regra, a territorialidade da lei penal. É a extraterritorialidade, que está no artigo 7º. O artigo 7º do Código Penal diz em quais casos a lei penal brasileira
vai alcançar fatos cometidos no estrangeiro, tá? E dessas exceções previstas no artigo 7º é quando um brasileiro, um cidadão brasileiro, cometa lá fora, no exterior, um fato que seja punível no Brasil e que lá no estrangeiro ele não tenha sido processado, julgado para ser condenado, absolvido pelo país estrangeiro, pela justiça do país estrangeiro. Nesse caso, se um brasileiro comete um fato no exterior e esse fato também é punível como crime aqui dentro, a legislação brasileira pode alcançar aos seus atos e processá-lo aqui, caso ele já não esteja sendo ou tenha sido processado lá fora pela justiça estrangeira pelo mesmo suposto crime. É por isso que os brasileiros do aeroporto de Roma, acusados de atentar contra a honra do ministro Alexandre de Moraes, estão sendo processados no Brasil pelo fato ocorrido no aeroporto romano, por conta da extraterritorialidade da lei penal prevista no artigo 7º do Código Penal. Pessoal, não importa que a vítima do caso do aeroporto de Roma seja talvez o magistrado mais questionado da história da República. Ele estava acompanhado de seus familiares, além de guardar consigo, mesmo no momento de lazer, a liturgia do cargo, representar a nação como agente político de poder, mesmo em férias. Família é algo sagrado e não está correto que se ofendam pessoas em locais públicos, muito menos por conta de sua atuação profissional e na presença de seus entes queridos. É certo, é correto que o ministro Alexandre de Moraes coleciona desafetos políticos e em meio à população em geral, o que é uma resposta ao seu intenso protagonismo judiciário e à repercussão de seu temperamento. Mas ainda assim, seus familiares nada têm com isso. E o magistrado merece respeito dentro ou fora dos tribunais e privacidade quando em descanso ou de férias. O direito, gente, é principalmente para os vulneráveis, para os criminosos, para as minorias, as periferias e para aqueles que se encontrem em berlindas sociais, como eu gosto de dizer. Seja o foco, às vezes, negativo ou positivo da população em geral, como os magistrados geralmente o são e Alexandre de Moraes entre eles, particularmente e principalmente. Estranho, muito estranho, que se exija o cumprimento das leis para proteger a um magistrado acusado por seus desafetos de desrespeitá-las. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu saliento apenas que o que eu aprendi com os meus pais e ao longo da vida é que a gente faz o bom e o certo simplesmente porque é o bom e o certo, não para ajudar a este ou aquele, e independente do merecimento da pessoa alcançada pela nossa boa ação, independente da repercussão de nossas práticas cristãs e sociais ou do reconhecimento da aprovação ou da reciprocidade daí decorrentes. Joe Biden desistiu da corrida rumo à Casa Branca. No sistema eleitoral e político americano,
O candidato só pode concorrer à presidência da República se chancelado, autorizado, escolhido pelo respectivo partido. A exceção é quando ele já ocupa a presidência dos Estados Unidos. Aí é sua prerrogativa de decidir se concorre ou não à reeleição. E o Joe Biden, contra toda a vontade e os prognósticos do seu Partido Democrático, decidiu e encasquetou de concorrer à reeleição, apesar de seus nítidos problemas de saúde, do seu cansaço, de sua idade provecta, etc. Todo mundo falou com ele para não concorrer à reeleição. Todos os seus correligionários pediram que ele não concorresse, os seus conselheiros políticos pediram que ele não concorresse à reeleição por conta de seus problemas de saúde. O resultado do primeiro debate presidencial contra Donald Trump foi patético. Biden não entendia as perguntas, não entendia a argumentação do adversário político e não conseguia formular respostas coesas que fizessem sentido. Comovente o esforço pessoal do Joe Biden. Comovente. Mas governar os Estados Unidos é, em parte, governar, em grande parte, governar o mundo. E é uma responsabilidade muito grande, que talvez não estivesse à altura do candidato, talvez não estava à altura do candidato Joe Biden, que ninguém conseguia convencer a abdicar a tentativa de reeleição. Até que os doadores de campanha do Partido Democrata, e doadores de campanha lá são mais livres, leves e soltos para doar dinheiro para a campanha, inclusive órgãos de imprensa, órgãos de comunicação, estatais, empresas de diversos setores, empresas do terceiro setor, pode-se doar à vontade à luz do direito americano para campanhas político-eleitorais, né? Os doadores de campanha disseram não, Biden. Se for você o concorrente do Partido Democrata, nós vamos pular fora. Você não vai ver o nosso din-din. Por isso, Joe Biden finalmente desistiu para o bem de sua saúde, inclusive. Joe Biden já estava, como eu disse, nitidamente combalido quando concorreu à Casa Branca pela primeira vez. Pela primeira vez. Fabricaram-no como a única alternativa para retirar Donald Trump da Casa Branca. E funcionou, como no Brasil também ocorreu quando ressuscitaram e descondenaram Lula da Silva para apear Bolsonaro da presidência. Só que Lula não está caquético, longe disso. Muito embora ele esteja também bastante distante de sua melhor forma política. Biden precisa descansar e jamais teve saúde para o importante cargo que ocupa. Eu já falei aqui, conversamos sobre isso agora. O presidente dos Estados Unidos da América governa o mundo, para o bem e para o mal. Dita as regras da política econômica, da política externa, depõe a governos hostis, detém armamento nuclear com poderio para destruir ao planeta. É um cargo que exige não somente boas intenções, mas disposição e vivacidade. Trump desempenhou bem estas funções por 4 anos. E se o jogo político recomendava que saísse, o que é discutível, entregar os rumos do país mais poderoso do mundo a um político tampão, com problemas de saúde, não solucionaria o problema. Não solucionou, aliás, ao problema, como só piorou o problema. Para terminar, uma frase do Guimarães Rosa, do escritor mineiro, nosso conterrâneo, Guimarães Rosa.
A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.